Lar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 á. Muito bem, boa noite, boa noite. Bom, vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Vamos estudar hoje o século missionário. O século missionário. Estamos na lição 4, texto 2. Muito bem. O século XVIII foi, sem dúvida, um século de incertezas. O trabalho missionário dos protestantes, até então, tinha sido tímido. Porém, em lugar de o cristianismo desaparecer diante dos ataques que sofreu no século XVII, ele foi despertado e alastrou-se por todos os continentes no século XIX. Este século é chamado o grande século das missões evangelísticas. Esse despertamento fez com que os evangélicos exercessem uma grande influência, até mesmo nos altos escalões. Os grandes avivamentos na Europa e na América, liderados por Wesley, Whitefield e Jonathan Edwards, no século XVIII, conscientizaram os líderes evangélicos de sua responsabilidade para com os perdidos. Esta verdade inaugurou o movimento missionário moderno, com William Carey, na Inglaterra, e Samuel Mills, nos Estados Unidos. Sociedades missionárias. Sociedades missionárias. Para que os chamados para o campo missionário pudessem ir e realizar a tarefa, foram criadas sociedades missionárias. A primeira destas sociedades foi a Sociedade Missionária Batista, em 1792. Seguida pela Sociedade Missionária de Londres, em 1795, e pela Sociedade Missionária da Igreja. No continente europeu, surgiu a Sociedade Missionária dos Países Baixos, em 1797, e a Missão Basileia, em 1915. Nos Estados Unidos, a Junta Americana de Comissionados de Missões Estrangeiras, em 1810, e a Junta Americana Missionária Batista, em 1814. William Carey, de 1761 a 1834. William Carey, considerado o pai das missões modernas, um pobre sapateiro inglês, determinado e consciente do seu chamado, nunca desistiu. Tornou-se pastor batista e pela leitura de um livro, As Viagens do Capitão Cook, passou a interessar-se pela salvação dos povos. Na Associação Batista, foi convidado a sentar-se, quando falou da necessidade dos povos sem Deus. Disseram: jovem, sente-se. Quando Deus quiser converter os pagãos, ele o fará, sem sua ajuda ou a minha. Entretanto, Carrier não desanimou.
pregou uma mensagem baseada em Isaías 54, 2 e 3, com o título Esperamos grandes coisas de Deus. Façamos grandes coisas para Deus. Com resultado de sua palavra ungida, foi criada a Sociedade Missionária Batista. E Carey foi o primeiro a ser enviado para a Índia. Chegando a Calcutá em 1793. Carey traduziu a Bíblia, organizou escolas, fundou a Universidade de Serampore, criou uma editora e lutou contra as ímpias práticas, como a queima de viúvas. A amplitude da obra de Carey ultrapassou os limites da Índia, vindo a influenciar todo o mundo evangélico. Adoniram Judson, de 1788 a 1850. Judson representa para os americanos o que Carey representou para os britânicos. Enviado pela Junta Americana de Comissões de Missões Estrangeiras, Judson chegou à Índia em 1812. Durante a viagem, convenceu-se que o batismo infantil era contrário às Escrituras e tornou-se batista, desligando-se da Junta Americana de Comissionados. Os batistas americanos fundaram a Junta Americana Missionária Batista e passaram a sustentá-lo. Judson instalou-se na Birmânia, onde passou a ministrar a palavra de Deus. A oposição por parte dos budistas era grande, mas Judson não desistia. Traduziu o Novo Testamento para a língua do povo. Logo depois foi para a prisão, onde ficou por 1 ano e meio. Neste tempo, Judson perdeu filhos e a devotada Nissim, sua primeira esposa. Após um período de terrível depressão, o valente missionário retornou ao trabalho, com sua fé fortalecida mais do que nunca, e passou a traduzir o Antigo Testamento hebraico para o idioma do povo, escrevendo um dicionário de birmanês. Birmanês é a língua individual ou natural dos habitantes da Birmânia, do país asiático, num país asiático. Bom, Adoniram, gravemente enfermo, foi aconselhado pelos médicos a uma viagem marítima que não chegou a concluir, porque piorou e morreu a bordo. E morreu a bordo exclamando: "Ó, o amor de Cristo!" Foi sepultado no mar. Muito bem. Robert Moffat, de 1795
a 1883. Conhecido como o patriarca das missões na África, cresceu num lar pobre, mas piedoso, na qual sua mãe reunia os filhos e lhes contava histórias de missionários em voz alta. Porém, Robert não apreciava essas histórias. Saiu de casa aos 11 anos de idade. Aos 17 anos, trabalhando como jardineiro, foi evangelizado por uma piedosa família wesleyana e se converteu numa pequena capela metodista. Após convertido, logo se percebeu seu zelo evangelístico. Tendo ouvido uma conferência missionária, Moffat ofereceu-se à Sociedade Missionária de Londres, mas foi rejeitado. Sem desanimar, Moffat continuou como jardineiro, mas foi estudar teologia. E 1 ano depois foi enviado para o que é hoje a África do Sul, a centenas de quilômetros da cidade de Cabo. Foi ali que Moffat ganhou para Cristo o terrível chefe Afrikaner, o terror de toda a região, salteador e assassino, que não tinha piedade de ninguém. Moffat não fugiu de Afrikaner, mas mostrou-lhe o amor de Cristo e chegou a passar quase 2 anos em seu acampamento. Moffat não perdeu tempo em levar Afrikaner à cidade do Cabo, para mostrar às autoridades que não há caráter irrecuperável para a palavra de Deus. Todos ficaram impressionados com o poder do Evangelho. Radicando-se a leste do rio Kurman, entrou em Bechunanas. Trabalhou com muita dificuldade, enfrentando o paganismo e a poligamia. Mas a pregação persistente e o amor do missionário prevaleceram. Moffat traduziu a Bíblia para o povo e foi ganhando o respeito de todos. Após a sua morte, 2 de seus filhos continuaram a sua obra. Graças a Deus, né? Agora, David Livingstone, de 1813 a 1873. Livingstone, um dos mais célebres missionários da história, era genro de Moffat, nascido na Escócia, terra de grandes missionários. Foi o homem mais usado por Deus para despertar as atenções do mundo cristão para as penosas necessidades da África. Eu vou ler de novo aqui, tá? Livingstone, um dos mais célebres missionários da história, era genro de Moffat, nascido na Escócia, terra de grandes missionários. Foi o homem mais usado por Deus para despertar as atenções do mundo cristão sobre as penosas necessidades da África.
formado em medicina, pretendia ser enviado para a China, mas acabou indo para a África. Livingstone foi um missionário explorador. Como peregrino, indo a novas e remotas regiões, sempre anunciando o nome de Cristo para pessoas que nunca tinham ouvido falar do Salvador. Suas frases mais conhecidas são: Deus teve um filho e fez dele um missionário. Eu sou um pobre imitador do Mestre. Quero, pelo menos, seguir o seu exemplo. Quero viver seguindo-o. Quero viver servindo-o. E servindo-o, quero morrer. Um dia, seus companheiros africanos o acharam morto, ajoelhado junto à cama. Sepultaram o seu coração numa árvore africana, continente que tanto amou. Seu corpo seguiu para a abadia de Westminster, onde teve um funeral com honras de Estado. James Hudson Taylor, de 1832 a 1905. Nenhum missionário cristão, desde o apóstolo Paulo, teve uma visão tão ampla e sistematizada para a cobertura evangelística de uma grande área geográfica, como James Hudson Taylor. Seu alvo era alcançar não uma cidade ou região apenas, mas toda a China. A missão para o interior da China, fundada por ele, serviu de exemplo para outros empreendimentos missionários ao redor do mundo. Eu vou ler de novo aqui. Nenhum missionário cristão, desde o apóstolo Paulo, teve uma visão tão ampla e sistematizada para a cobertura evangelística de uma grande área geográfica, como James Hudson Taylor. Seu alvo não era alcançar uma cidade ou região apenas, mas toda a China. A missão para o interior da China, fundada por ele, serviu de exemplo para outros empreendimentos missionários ao redor do mundo. Taylor escandalizou a comunidade missionária ao vestir-se como os nativos, o que lhe foi altamente positivo. Ao invés de ficar amontoado a outros missionários, ele resolveu ir ao interior, onde estava a maioria da população. Foi muito criticado, passou por grandes reveses, provações de toda monta, mas em 10 anos de trabalho comandava 44 missionários, trabalhando com 4 províncias. Com 2 décadas de trabalho, contava ele com 700 missionários, espalhados em todas as províncias da China, sem mencionar os obreiros nativos. Taylor morreu na China, em plena ação. Em 1914,
a missão para o interior da China tornou-se a maior sociedade missionária do mundo, alcançando o seu auge em 1934, com 1.368 missionários. Esse relato é apenas um breve histórico. Falta espaço para fazer referências a tantos homens e mulheres, movimentos que marcaram a história das missões no século missionário. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. A amplitude da obra de Carey ultrapassou os limites da Índia? A amplitude da obra de Carey ultrapassou os limites da Índia? A primeira, marque V, verdadeira. A segunda, Deus teve um filho e fez dele um missionário? Era a frase de Livingstone? A segunda, marque V, verdadeira. A terceira, Carey ganhou para Cristo o terrível chefe Afrikaner? A terceira, marque F, é falsa. Quem ganhou o terrível chefe Afrikaner foi Moffat. Então a terceira, marque F, é falsa. A 4, Taylor escandalizou a comunidade missionária ao vestir-se como os nativos? A 4, marque V, verdadeira. A questão 5. O século XIX foi um século promissor para missões? A questão 5, marque V, verdadeira. Depois, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu já vou fazendo a resposta direto, tá? A primeira, Hudson Taylor, corresponde à letra C. Então, marque 1 na letra C. Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China. Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China. Então, marque 1 na letra C. A segunda, William Carey. A segunda corresponde à letra E. Então, marque o 2 na letra E. William Carey, pai das missões modernas. Então, William Carey, pai das missões modernas, número 2, marque na letra E. Número 3, Robert Moffat. A 3 corresponde à letra B. Então, marque 3 na letra B. Roberto Moffat, patriarca das missões na África. Roberto Moffat, patriarca das missões na África. Então, marque 3 na letra B. A próxima, a 4. A 4 é David Livingstone. A 4 corresponde à letra A. A 4, então marque na letra A. David Livingstone, missionário e explorador
no continente africano. Então, David Livingstone, missionário e explorador no continente africano. Então, 4, marque na letra A. A última, número 5, Adoniran Judson. A 5, Adoniran Judson, corresponde à letra D. Então, marque 5 na letra D. Missionário e tradutor da língua para o birmagês. Então, Adoniran Judson corresponde à letra D, missionário que traduziu a Bíblia para o birmanês. Muito bem. Então, terminou a aula de hoje. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.